Olá, a lição da Escola Sabatina da semana passada foi Missão em Favor dos Não Alcançados, parte 1. Dessa semana é o mesmo tema, mas parte 2. Mas eu quero falar com você, ou com vocês, da lição da semana passada, que eu achei muito boa, muito interessante, mas ao mesmo tempo me preocupou. O apóstolo Pedro, ele diz que os escritos de Paulo não são tão fáceis de entender e muitos distorcem esses escritos para a sua própria perdição. Nós sabemos que na semana passada a lição da Escola Sabatina, ela orbitou em Paulo pregando o evangelho em Atenas. E Paulo, então, o que ele fez ali em Atenas? Ele fez uma adaptação do seu estilo ali ao caráter do seu auditório. Ele fez uma pequena adaptação, principalmente com relação ao Deus desconhecido, e muita gente então aproveita disso para poder dizer que nós, pregadores do evangelho também, temos que estar inovando os métodos da pregação do evangelho. Mas Paulo, ele só mudou a abordagem ali, porque o público era outro. E nós muitas vezes queremos fazer um sincretismo religioso em nome do evangelho. Aí nós queremos adaptar o estilo do mundo ao estilo da igreja, tanto no ambiente da pregação, como no linguajar, como nas músicas que serão cantadas lá, que serão tocadas lá, na maneira de se vestir. E aí nós fazemos tudo isso em nome do evangelho e citamos Paulo como exemplo, mas Paulo nunca rebaixou o evangelho. Paulo, ele mudou a sua abordagem porque o público dele agora era outro, eram os atenienses, não eram os judeus. E aí ele mudou a abordagem para tentar levar o evangelho para estas pessoas. E nós não podemos mudar a abordagem, não só podemos, como devemos, né? Cada pessoa tem uma história de vida diferente, uma cultura diferente, um grau intelectual diferente, uma vida espiritual diferente. Mas mudar a abordagem de acordo com a pessoa não significa rebaixar o evangelho, não significa fazer um sincretismo religioso, misturar as coisas mundanas com as coisas de Deus. E mesmo Paulo fazendo essa mudança de abordagem lá em Atenas, não rebaixando o evangelho, porque Paulo não fazia isso, mesmo assim, se você procurar no livro Atos dos Apóstolos, a serva do Senhor, ela coloca aqui que essa mudança de Paulo no seu estilo não trouxe muito proveito. Tanto é que em Corinto ele voltou a fazer a pregação como ele fazia antes. Quer ver? Deixa eu ler para vocês aqui, ó, quem tem o livro Atos dos Apóstolos, na página 135, capítulo 24, diz assim, ó, em sua pregação do evangelho em Corinto, o apóstolo seguiu um sistema diferente do que assinalara seu trabalho em Atenas. Neste lugar, procurara ele adaptar seu estilo ao caráter de seu auditório. A lógica opusera a lógica, respondera a ciência com ciência, a filosofia com filosofia. Considerando o tempo assim gasto e concluindo que seu ensino em Atenas fora pouco produtivo, decidiu seguir outro plano de trabalho em Corinto. Nos seus esforços para atrair a atenção dos descuidados e indiferentes, decidiu evitar discussões e argumentos elaborados e nada se propor saber entre os coríntios, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Estava disposto a pregar-lhes não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Isso você vai encontrar também em 1 Coríntios, capítulo 2,
do verso 2 até o verso 4. Então Paulo, lá em Atenas, ele começou também a usar ali um estilo, né? Quando se falava, por exemplo, em filosofia, ele entrava com filosofia, ciência com ciência, lógica com lógica. Mas em Corinto ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou pregar nada senão Jesus Cristo e este crucificado. Muitas vezes nós também queremos mudar os métodos de Cristo. E nós não podemos fazer isso. Claro que mudar a abordagem é salutar. Agora, mudar os métodos, usarmos métodos que não são bíblicos, misturarmos as coisas sagradas com as coisas profanas, aí nós não teremos um sucesso. A gente pode até encher uma igreja, porque esse tipo de coisa atrai as pessoas. Mas no mesmo tempo que a igreja se enche, ela se esvazia, porque a pessoa não foi lá por causa de Jesus. E aí eu quero deixar com vocês aqui e comigo um conselho de Paulo, que ele deu a Timóteo e que também reverbera para nós. Aqui em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 em diante, diz assim, ó, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Nós temos que fazer um trabalho de um evangelista e pregarmos a palavra de Deus, pregarmos Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Essa deve ser a nossa pregação. E os métodos têm que ser os métodos de Cristo.